Esses dias nós estamos lendo a mesma passagem bíblica e aqui tem duas histórias onde as mulheres vão até o homem de Deus. O homem de Deus nesta manhã para trazer a palavra do Senhor a nós é o pastor José Wantes, eu quero convidá-lo. Nós estamos na 7ª edição e eu acho que ele não perdeu nenhuma. Nenhuma das edições das 7 dias de oração. Ele tem sido um homem instrumento de Deus para falar aos nossos corações, para abençoar esse ministério. E nós louvamos a Deus pela vida desse pastor. Ele sabe que esta casa o ama profundamente e que fazer pensar nos 7 dias de oração, a gente já começa a orar para Deus nos dar os preletores. E o primeiro nome que sempre vem é o pastor José Wantes. Eu falei assim, tem que ver se na agenda dele cabe. E essa é a primeira vez que ele só vai falar um dia nesses 7 dias de oração, que é hoje. Mas eu sei que o que ele vai falar vem da parte de Deus para o meu e o seu coração. Amém? Vamos orar por ele? Pai, eu quero colocar a vida do teu servo nas tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus, o use com poder, graça e liberdade do teu Espírito nesta manhã. Ele sabe, ó Deus, que essa é a extensão, mais uma extensão da casa de Deus, que é o povo do Senhor, e que Ele faz parte deste povo, para ser boca de Deus nesta manhã para as nossas vidas. Cubra o teu servo com o sangue do Cordeiro, proteja a sua casa, e abençoe grandemente o seu ministério, é o que rogamos a Ti, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem, né? Graças a Deus. Que dia que é hoje da campanha? Terceiro, quarto, quinto, segundo? Quarto. Então vocês estão muito bem, graças a Deus. Quero louvar a Deus pela alegria de poder estar aqui com vocês. Mais uma vez, quando dá dezembro, eu já começo a ficar lembrando da semana de oração. E eu já fico pensando, será que eles vão lembrar de mim esse ano, né? Graças a Deus se lembraram. Eu estava aqui louvando a Deus e estava lamentando o fato de poder, desse ano, não ter condição de ficar mais um dia. Mas eu agradeço a Deus por pelo menos estar aqui hoje, ter a alegria de rever o pastor Valmir, ter a alegria de rever todos os irmãos e amigos aqui desta igreja. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, Mauriane. Obrigado a todos vocês que tem esse carinho especial para comigo. Eu agradeço a Deus por hoje estar acompanhado da Eliane, minha esposa, e do meu amado irmão Alex. Alex é um grande amigo ali de Gurupi, é meu companheiro de viagem, nós viajamos muito junto, mas ele nunca tinha vindo aqui na Cibapa. E um sonho que eu tinha era de te trazer aqui para conhecer esse povo, né? Deus abençoe, em nome de Jesus, esses companheiros de viagem. É muito bom rever cada um de vocês e poder juntos adorarmos ao Senhor e clamar a Deus, pedir a Deus um milagre para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Foram-me passados alguns textos para que nós pudéssemos falar aqui essa manhã. Nós vamos falar sobre fidelidade, e eu quero ler alguns versículos aqui do capítulo 6 de Deuteronômio. Nós vamos começar o verso 1 e vamos ler até o verso de número 10. Deuteronômio 6, de 1 a 10. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumpristes na terra que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, a teu filho e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares, para que bem te suceda e muito te multiplique, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois,
o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Eu vou contar até 3, gostaria que você repetisse esse verso, tá bom? Versículo 5, 1, 2, 3. Versículo 6, continuando, diz a Bíblia: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentando à tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testemunhos entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduziu na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, grandes e boas cidades que tu não edificastes. Eu vou fechar aqui, apesar da expressão de Deus não ter terminado, eu quero fechar aqui apenas para que os irmãos atentem para o verso 10, a expressão que o Senhor usa. Quando o Senhor te introduziu na terra que jurou a teus pais. Eu conto até 3, você fala esses 3 nomes, tá bom? 1, 2, 3. Abraão, Isaque, Jacó. Vamos lá de novo? Abraão, Isaque, Jacó. Diga comigo, Abraão, o avô. Isaque, o filho. E diga Jacó, o neto. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer fazer isso na tua casa. Tá bom? O compromisso de Deus é esse. O compromisso de Deus conosco é esse. O salmista disse: a sua verdade estende-se de geração a... Ou seja, as gerações passam, a verdade de Deus deve permanecer. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que em tempos posteriores este lugar continue cheio. A verdade e a vontade de Deus é que não haja espaço suficiente para suportar todos nós. Só que Deus não quer que nós sejamos um contingente de pessoas que tem um caráter rotativo o tempo todo. Você, a pessoa que vem, participa de um propósito, de uma campanha, de um determinado evento, vai embora e depois não volta mais. A vontade de Deus é que você fixe, estabeleça suas bases aqui, e Ele possa trabalhar dentro do teu coração, projetando uma mudança que vai ser impressa no coração do teu filho, e que posteriormente será impressa no coração do teu neto. Deus tem um compromisso familiar, a sua aliança é eterna, e a vontade dele é que todos nós tenhamos esse entendimento, tenhamos essa compreensão. O homem e a mulher de Deus precisa encarar os desafios dos nossos dias, olhando para a palavra de Deus e se lembrando de tudo aquilo que Deus orientou para que ele fizesse. O nosso problema maior é porque, como as coisas mudam, nós imaginamos que o nosso Deus também muda. Como as coisas se evoluem, nós pensamos que a ideia de Deus, o conceito de Deus, o que se deve pensar acerca dele também precisa evoluir. Não se evolui. É claro que o conhecimento de Deus, a cada época que se passa, você aprende mais. Agora, sobre a santidade, a justiça, a verdade, sobre o caráter de Deus, nós não precisamos colocar nada mais do que aquilo que já está. Agora, qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos alguma coisa nova, e em busca desse novo, nós nos esquecemos dos marcos antigos, que Deus disse, não removas. E como é que a gente vai conseguir imprimir na mentalidade dessa geração nova aí, que está apaixonada pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, e tantas outras coisas, essa geração hollywoodiana, que está atrás do novo? Você assiste um filme hoje, amanhã já não presta mais. Antigamente o camarada assistia Lagoa Azul 200 vezes. O Rambo eu assisti mais de 100. E você passava quando era 3, 4 horas da tarde, aqueles que não tinham o que fazer, e assistia a tal da sessão da tarde. E ainda tinha umas crentes sem futuro, que dava conta de assistir a Vale a Pena Ver de novo, né? 200 vezes a mesma novela. Ou seja, nós passamos por um período de uma geração nostálgica demais, né? Fica assim aprisionado àquilo que foi novo e que nunca deixou de ser novo. Essa geração hoje não, vai no cinema, assiste um filme, quando passa na televisão não tem interesse nenhum mais, não está mais preocupado, e eu estou falando de conceitos mundanizados, eu não estou falando de você que é crente, eu não estou falando de você que é servo de Deus, porque eu acredito que você que é crente não tem tempo para essas coisas.
ou se acha tempo, é um sacrifício imenso para poder fazer isso, porque nós estamos tão envolvidos com as coisas que temos para fazer para Deus, que quanto mais fazemos, nós entendemos que tem coisas ainda para fazer. Mas essa geração hollywoodiana, tudo que você faz não é suficiente, precisa fazer coisa nova. Se aparece com um hino novo hoje, amanhã você tem que inventar um trem diferente. O hino de hoje coloca o povo de cabeça para baixo, amanhã tem que colocar de cabeça para baixo e colocar mais gente por cima, para ver se segura todo mundo. Aí tem que mudar o perfil do louvor, tem que mudar o perfil da mensagem, tem que mudar o perfil de tudo, para ver se atrai as pessoas. E nós nos esquecemos que aquilo que Deus proporciona para o que nós fazemos é o que faz toda a diferença. Aquilo que vem de Deus é que muda a história. Quando Deus chamou Israel, Deus disse: tudo que vocês forem fazer, eu quero que vocês façam deixando um marco. Tudo que vocês forem realizar, eu quero que vocês façam de maneira notória, precisa. Preciso que vocês imprimam no coração dos filhos de vocês o significado de cada ato, de cada gesto. Porque lá na frente eu quero que eles pratiquem estas chamadas velhas coisas, que me lembram, que fazem se lembrar de quem sou eu. A Bíblia diz que quando foram para sair do Egito, celebraram a Páscoa, toda a família em volta da mesa e o sangue dos umbrais da porta dos hebreus. Só que cada casa que tinha a marca do sangue nos umbrais da porta, estava com a mala pronta por detrás da porta, esperando Deus dar o sinal para todo mundo ir embora, e não ia ficar ninguém. Ia embora o pai, a mãe, o filho, a filha, não ia ficar ninguém, porque afinal de contas nenhum de nós somos do Egito. Nós ficamos aqui de passagem por um tempo, nós temos um lugar melhor do que esse. Só que nós não vamos sozinhos, nós vamos levar todos conosco. Vamos levar os nossos parentes, vamos levar os nossos filhos, vamos levar a nossa família. Quem já provou do cordeiro à mesa, já se desvencilhou do Egito e está caminhando na direção da Canaã celestial. Você pode dizer amém por isso? Agora, nós precisamos pensar que a nossa casa deve ser cercada de muros altos. Nós precisamos lembrar que a nossa casa é um jardim fechado, e nós precisamos observar os mandamentos do Senhor para que se conserve assim. A Bíblia diz: quando o homem derrubar o muro, uma serpente o morderá. O veneno da serpente atravessa as nossas vidas quando os muros são derrubados. O veneno da serpente atravessa as nossas vidas quando nós imaginamos que os recursos que tem lá fora, os recursos mundanizados, nós precisamos dos recursos mundanizados para entreter o coração dos nossos filhos naquilo que é celestial. Nós nos esquecemos que o segredo do viver cristão não está de fora, está dentro. Jesus dizia: aquele que beber da água que eu lhe der, no seu interior fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém ou não? Amém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: Jesus está na sua casa? Como é que foi a resposta dele? Positiva ou negativa? Acredito que tenha sido positiva. Agora permita lembrar a você que Jesus não é algo estático, é uma pessoa. Não se trata de coisas frias, não é um monumento que você coloca e que você leva e conduz para onde você quer. Jesus Cristo é uma pessoa, mas também não é uma pessoa qualquer. Ele é Senhor, e não é Senhor de algumas coisas, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é rei, e não divide o trono dele com ninguém. Se entrar na sua casa, não vai entrar para se tornar uma matéria periférica. Ele quer a totalidade do seu ser. Ele vai querer o centro de tudo. Ele vai querer governar. Ele vai assumir o controle de todas as coisas. O nosso problema é que queremos trabalhar com Deus com parceria. Deus, tu é meu parceiro. Até quem usa a expressão, tu é meu sócio. Nós dois andamos de sociedade. Ou seja, no dia que eu não concordar com o Senhor, eu tenho coragem de falar na tua cara. No dia que eu não achar que o Senhor está correto, eu falo para o Senhor, e aí o Senhor vê o que a gente faz. Deus não é assim. Ele não quer trabalhar de forma parceria, Ele quer ser governo, Senhor. E cada área que Ele estabelecer governo, você perde e se torna propriedade exclusiva dEle. Mas é bom que você entenda que há necessidade de se viver assim, porque só Ele tem o poder para solucionar problemas que você não tem noção da dimensão deles. Tem coisa pior do que o teu filho passar a noite rolando, sem poder dormir, e tu não saber o que é. Tu saber que ele está tendo um pesadelo, um sonho terrível, dele não está conseguindo dormir à noite, porque tem coisas terríveis passando na mente dele, tu não tem ideia do que é. Tu balança ele, dá um tapa no rosto e ele não acorda.
Tem coisa pior do que você ver o teu filho falar de coisas do mundo espiritual e tu não tem entendimento do que se trata. Isso é porque na maioria das vezes nós imaginamos que somos o suficiente para os nossos filhos, esquecemos de Deus e queremos colocar todo tipo de porcaria que a gente não teve acesso quando era menino. Eu estou falando que já passei por isso. Quando eu era menino, eu não tinha condição de assistir televisão, ia para a casa dos colegas para assistir pela janela. E quando o menino estava zangado comigo, fechava a porta da janela e eu ficava do lado de fora. Então todo tipo de porcaria, de filme de ação, de briga, eu quis assistir depois que eu arrumei uma televisão. 1 milhão de vezes. E aí, você acha que aquilo que você não viveu, você tem que colocar para o teu filho viver. Aquilo que você não teve, você teve que dar para o teu filho ter. Aquilo que você não participou, o teu filho tem que participar, sem ninguém ter direito de falar nada. Você coloca todo tipo de coisa que não pode comer para o teu filho comer, o melhor sapato para calçar, a melhor roupa para vestir, afinal de contas você não teve, e agora você vai ralar porque teu filho não vai ser humilhado como você foi. Só que se esquece que o melhor para o teu filho não é o que você dá, o melhor para o teu filho é você. Você com essas marcas que você enfrentou quando a vida te disse não, com essas marcas que você enfrentou quando bateram a janela na tua porta, com essas marcas que Deus imprimiu em você no meio da dificuldade, e você só é você pelo que passou. Só é essa pessoa forte, gigante, guerreira, que consegue enfrentar tudo por causa das adversidades que enfrentou lá atrás e está tentando isentar o teu filho de passar por provação e privação. Aprendeu a orar, só que o teu filho não aprende, porque as gerações, cada geração que está passando, nós estamos vendo um problema sério, é que os altares não estão sendo mais os mesmos. Geração anterior orava mais do que nós provavelmente oramos mais do que os próximos que virão. Agora imagine aquele que vem depois de nós. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, se depender do tanto que tu ora, tu acha que teu filho vai orar quanto de oração por dia? Pregador, você está falando muito rápido, é porque eu só tenho um dia. Arrochar o Curitiba. Nós vamos caminhando. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, essa é a nossa realidade. A pergunta que nós devemos fazer aqui é: nós estamos entendendo mesmo o nosso compromisso? Nós estamos compreendendo mesmo qual é a nossa responsabilidade, como homem e como mulher de Deus? Eu não preciso falar muito, eu só preciso viver em essência o que Deus quer. Alguns meses atrás eu estava orando a Deus e pedindo a Ele que me ajudasse a mudar algumas áreas da minha vida. Porque eu imaginava que determinadas áreas estavam mudadas, mas as pessoas que estavam à minha volta não estavam notando isso. Eu falava, eu já mudei isso e ninguém percebeu. Eu já mudei isso, mas ninguém percebeu. Então o Senhor colocou no meu coração uma palavra e pediu para que eu escrevesse. E eu comecei a escrever, Ele disse, pare de ficar preocupado com o que as pessoas vão dizer. E principalmente no que se trata da tua mudança. Continue na minha presença e deixe o resto comigo. Vai orar, vai buscar a minha face, vai ler a minha palavra e se esquece do que as pessoas pensam, fique comigo, porque eu vou imprimir na mentalidade, no coração das pessoas no momento certo. Porque você mudou hábitos 1 ou 2 meses, não significa que mudou de vida. Mudança de vida requer um esforço um pouco maior. É preciso que aquilo que você faz hoje por sacrifício se torne comum amanhã. E eu estou falando de tudo aquilo que Deus quer que você faça. A vida santa. Você sabia que Deus é santo? O profeta Isaías no capítulo 6 viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e ele disse que os serafins estavam por cima dele. Os serafins, a palavra serafim significa aqueles que queimam. E quando fala de queimar, é como se fosse um ser angelical que pega fogo. De maneira que é impossível imaginar esses seres angelicais cometendo pecado, porque afinal de contas eles queimam, e o fogo tem o poder de purificar o pecado. Só que esses seres, sendo tão santos como eles são, diz a Bíblia, que diante de Deus, com 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem os rostos e com 2 voam. Eles não têm coragem, ousadia de olhar para aquele que está sentado no trono, porque por mais que eles queimem, eles sabem que quem está sentado no trono é mais santo do que ele, e infinitamente mais santo. E o tempo todo a única coisa que conseguem pronunciar, porque estão perto demais, e não conseguem expressar outra coisa que não seja aquilo que estão vendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, quanto mais perto da santidade de Deus, mais eu me interajo com ela. Quanto mais perto da presença, da essência, da graça, mais eu me interajo,
mas eu conheço a grandeza e a santidade do Senhor. Nós temos aqui nesta manhã alguns versículos que eu li e que eu gostaria de destacar esse último versículo, versículo de número 10, cujo escritor faz a citação dos três personagens Abraão, Isaque e Jacó. São conhecidos como ícones da fé cristã, eles são conhecidos como os patriarcas. Foram eles que foram convidados por Deus para viver pela fé. A história desses três é fantástica, só que tem uma coisa interessante neles. Primeiro é que se trata de uma família. Abraão é o pai, Isaque é o filho e Jacó é o neto. E segundo é que você vai perceber, tanto em Abraão, Isaque e Jacó, alguns problemas e deficiências de caráter que se repetem. Você vai perceber, por exemplo, Abraão mentindo no Egito, e vai ver que Isaque cometeu o mesmo pecado. E o problema da mentira naquela família, irmão, pensa num problema. Demorou para ele resolver o problema da mentira. Abraão mentiu no Egito, Isaque mentiu em outra ocasião, Jacó mentiu para o pai, e os filhos de Jacó mentiram para Jacó. Um problema que se impregnou no coração daquela família, que foi difícil para Deus arrancar, foi difícil para Deus tirar. E às vezes Deus tem dificuldade de trabalhar dentro da nossa casa, arrancando algumas deficiências, exatamente porque a gente insiste em pensar que com ela a gente passa. Você já imaginou? É uma mentira para o gasto. Afinal de contas, eu consigo ser bom em outras coisas. Então, por essa razão, eu não preciso resolver essa questão. Agora, não se esquece que essa marca está sendo impressa no caráter daquele que vem depois. Se você é mentiroso, há uma tendência grande de seu filho também ser. Eu não estou usando filosofias mundanizadas para poder usar essa expressão, eu estou usando a palavra de Deus. Eu não estou aqui falando de filosofias como é que é o nome daquele povo? Marx, Freud, essa turma que diz que não sei o que do contexto e tal. Esse negócio eu nem sei. Eu estou falando do que está aqui na palavra de Deus. Isaque era mentiroso, ou Abraão mentiu, vou falar assim. Isaque também mentiu, Jacó era mentiroso, demorou para Deus converter. E você está passando por isso. Pai caloteiro, filho também. Porque tem uma coisa assim, cósmica que acontece no mundo espiritual. Não, é o exemplo. É o exemplo que você está dando. A pergunta não é se você é simplesmente aqui fiel. A pergunta é, Jesus está aí de verdade? Ele está conseguindo trabalhar dentro do teu caráter a mudança que só Ele pode fazer? Ele está conseguindo te constranger a ponto de olhar para Ele e dizer, eu preciso de mudança? Porque se eu olho para Cristo, para a santidade de Deus impressa no Filho de Deus, eu não consigo ver defeito em outra pessoa que não seja os meus. Como o próprio profeta, quando olhava a santidade de Deus, dizia, ai de mim. Não consigo ver outra pessoa que precise de mudança. Não consigo ver outra pessoa que precise de melhora. Eu só vejo a mim. Então Deus precisou trabalhar. Foi um desafio. Mas enquanto havia deficiências na família de Abraão, Isaque e Jacó, uma coisa Deus conseguiu sustentar e foi o suficiente. O Deus de Abraão era o Deus de Isaque. O Deus de Isaque se tornou, porque não era, mas se tornou. Quando Isaque, ou melhor, se tornou o Deus de Jacó. Porque Jacó, quando saiu de casa para ir à terra de Harã, no meio do caminho conversa com Deus e diz assim, eu estou indo para a terra dos parentes de meu pai e eu quero te pedir uma coisa. Sê comigo, cuida de mim, me faz prosperar. Se o Senhor fizer isso, o Senhor será o meu Deus. Ou seja, eu sei que o Senhor foi Deus do meu avô, é o Deus do meu pai, e eu quero te pedir para o Senhor cuidar de mim, porque se o Senhor cuidar de mim, também será o meu, também será o dono da minha vida. Isso pode ser que aconteça com teu filho amanhã. De repente, numa encruzilhada da vida, numa situação contraditória, ele vai olhar para o céu e vai dizer, Deus do meu pai, Deus da minha mãe, eu tenho certeza que o Senhor atende a oração da minha mãe, e ela tem orado por mim muitas vezes, eu te peço que o Senhor me ajude a sair dessa enrascada que eu entrei, porque se o Senhor sair, eu prometo que o Senhor será o meu Deus. Você pode dizer amém? Amém. Abra a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios. Glória seja dada para sempre ao nome do Senhor Jesus. Efésios, capítulo 5.
a partir do versículo de número 22. Nós vamos fazer aqui uma observação do que Paulo escreveu, na ordem que Paulo escreveu, porque Paulo é Paulo, e está sendo usado pelo Espírito Santo para nos dar orientações para o lar, para a família. Verso 22, Paulo começa dizendo assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Pergunta, é fácil sim ou não? Diga para a pessoa que está do seu lado, mas está na Bíblia. O problema é que está todo mundo dizendo, entra na minha casa, e Jesus está dizendo, se eu entrar, tu vai ter que resolver essa parada aqui, ó. Fala, não fala, né? Então os homens levantando a mão dizendo, glória a Deus e aleluia. Eu disse, Deus muda a minha vida. Deus está dizendo, eu quero mudar, mas primeiro nós vamos ter que resolver uma situação aí. Qual a situação? E a sujeição, como é que está? E ela vai dizer, não tem não. Deus está falando, então vamos esperar um pouco, né? Agora, se foi difícil para Deus falar para a mulher ser sujeita ao marido, melhor, para Deus não é difícil falar. Se é difícil para a mulher entender a voz de Deus sobre sujeição ao marido, difícil mais vai ser para o marido entender a ordem de Deus acerca dele. No verso 23, Deus diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também, é aqui que a responsabilidade do homem cai. O texto diz, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Eu vou falar uma coisa para você, nesse aspecto aqui, é bem melhor a sujeição. Porque ser o cabeça, ser o guia, o condutor, ser o sacerdote, requer uma responsabilidade, um cuidado tremendo. Aí Paulo, irmão, vai trazer uma revelação profunda. No versículo número 25, ele chega e diz assim, vós maridos, amai. Ei, amor, que negócio é esse? O cara está me mandando, a Bíblia está me mandando amar, ou seja, amor pode ser obedecido, eu posso escolher isso, eu simplesmente posso decidir pelo amor. Diga para a pessoa que está do seu lado, não só pode como deve. Se a Bíblia me manda amar, isso significa que eu posso decidir por isto. E quando a expressão bíblica do versículo 25 para o marido é amai as vossas mulheres, até aí poderia ser fácil, pelo menos do ponto de vista sentimental, se você é aquele camarada apaixonado babão. Mas no versículo 25 o texto continua dizendo de que tipo de amor se trata. Ele diz, como também Cristo amou a igreja. Agora não é qualquer amor, é melhor você ser sujeito do que está nesta posição. Ele vai dizer assim, e a si mesmo se entregou. E aqui está o problema dos maridão, que querem que a mulher se sujeite a ele, mas ele não quer ser igual a Cristo. Ele quer que a mulher seja como a igreja, da sujeição, mas ele não sabe que o caminho para se conquistar a sujeição é um calvário. Então eu preciso entender que para conquistar a sujeição da minha mulher, eu preciso pagar um calvário por isso. Eu tenho que estar disposto a ter os pés e as mãos pregados. O que significa isso? Eu não sou dono mais da minha vida. Eu não decido mais sair para a rua e voltar só meia-noite, 1h da madrugada. Afinal de contas, eu conquistei a sujeição à base de calvário. Então você que quer a sujeição da mulher, não se esquece que o sacrifício maior é o teu e não o dela. Ela é conquistada por meio da disposição de morrer por amor. E eu acredito, à luz do que tenho aprendido pela palavra de Deus, que é bem mais fácil uma mulher sujeitar-se a um homem cujo a postura é semelhante à de Cristo, do que se sujeitar a um homem com uma cabeça tonta. Eu me lembro de um pregador que, falando uma certa feita lá em Gurupi, defendeu Ló, ou melhor, a mulher de Ló. Ela disse que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quem lembra disso? E todo mundo, quando vai falar dessa mulher, acaba com a mulher de Ló e se esquece que a culpa é do malandro. Por quê? Porque Deus disse, sobe o monte, e o Ló disse, eu vou para ali. E a mulher não sabia se o que Ló ia fazer, se ia subir para o monte ou se ia para Zoar. E o nome da palavra, Zoar, pequeno, medíocre, mediocridade. E o pregador dizia que quando um homem não sabe se vai para lá ou para cá, a mulher acaba olhando para trás e se lembrando do passado. A casa de meu pai era assim, a casa do meu avô. E quando olha para trás, se converte em estátua de sal. Está cheio de mulher estatualizada, não sei nem se essa palavra é certa. Está cheio de mulher
mulher está atualizada por causa de um banana. Mulher que não tem expressão, mulher que não consegue ter expectativa de vida por causa do banana, que nunca sabe para onde vai. Ele quer ser cabeça, mas ele é uma cabeça tonta, vazia. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, Deus está falando. Olha a ordem, começa, eu acho interessante Paulo, porque Paulo, ele traz a revelação começando pelo coração, é de dentro para fora. Porque se em um lar o homem é o cabeça, a mulher é o coração. A mulher é a parte que regimenta e estabelece as diretrizes da alma do lar. O homem é aquele que estabelece as diretrizes do ponto racional, da sabedoria, enquanto que ela é todo o sentimento envolto no lar. É ela que estabelece uma atmosfera de um ambiente agradável, de paz. É ela. Agora, se o camarada é mente vazia, para onde é que vai se conduzir esta família? Paulo segue dizendo no versículo de número 26, e ele vai usar essa expressão para se referir ao marido. Ele disse que Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Foi isso que deveria ter feito Adão lá atrás, quando a mulher dele pecou. Mas ao invés dele a santificar, se entregar como sacrifício por ela, ele foi lá e cometeu o mesmo pecado dela. Porque esse é o problema da maioria de nós, e nos lares isso é o que mais acontece, é eu cometer o meu pecado na justificativa de que tu cometeu o teu. Eu sou assim porque afinal de contas tu é assim. Isso não vai resolver problema nenhum, isso vai expandir, aumentar. Eu preciso entender que se alguém tropeçou do meu lado, eu tenho que continuar firme com Deus, para que seja a força de ajudar essa pessoa a se colocar de pé. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga para você que está do lado de um maridão aí, pergunta para ele, como é que está o teu compromisso da santificação do teu lar? Porque eu sou o sacerdote do meu lar. Eu tenho o sacerdócio da minha família. Eu sei, eu preciso detectar, saber por onde está sendo abertas as brechas da minha família para uma atuação maligna, demoníaca. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando meu menino Mateus, o mais velho, ainda era pequeno, que agora nós tem 2, vocês sabem disso, né? Beleza. O mais velho era pequeno e estava dormindo, ou melhor, tentando dormir à noite, rolando de um lado para o outro, não conseguia dormir. E a gente sentia que era uma atmosfera maligna dentro de casa. Eu coloquei as mãos e pedi a Deus para que aquele mal saísse. Não, eu fui com aquela autoridade banana, coloquei a mão sobre ele e quis repreender o mal. E quando eu fui repreender o mal, a minha consciência pesou e eu senti no meu coração uma palavra: como é que tu está tentando expulsar um demônio que foi tu que colocou? Está cheio de gente assim dentro de casa hoje. Ele vicia o filho dele 10 anos na preguiça, e depois ele quer que o mundo resolva esse problema. Gente que quer que a igreja solucione problema em 2 anos, que o pai que imprimiu em 10. Tu vai te lascar. Não vai dar certo. Eu preciso entender que a maior parte do tempo do meu filho é comigo. Eu preciso compreender que a minha família é um lugar é um ambiente que está sob os meus cuidados, é a minha responsabilidade. E se eu não tiver um compromisso com Deus, de uma vida santa, uma vida consagrada, eu vou permitir que o diabo faça uma ruaça dentro da minha casa. Eu tenho que entender que eu tenho que ter consagração ao Senhor. Eu tenho que ter compromisso com Deus, porque se não tiver compromisso, a coisa não vai ficar boa. Olha o lugar que Deus está nos colocando. Homens, vocês são semelhantes a Cristo. Aleluia. E o apóstolo segue dizendo, ele disse que esta mulher, a igreja foi santificada e purificada pela palavra, para que fosse apresentada, apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aí o apóstolo vai seguindo: assim também devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta,
como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a uma mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Você pode dizer amém? Aí eu te faço uma pergunta, o assunto terminou? Não, olha o que está no 6, verso 1. Paulo pegou a mulher de jeito, pegou ou não pegou? Expressão para se referir à bronca. Falou ou não falou? Agora pegou os maridos de jeito, pegou ou não pegou? Vai pegar os filhos ou não vai? Olha o que ele vai no versículo 1 do 6, ele diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais começa o coração, depois vem pelo cabeça, e agora vem pelos filhos. Paulo não pode falar nada para o filho sem primeiro falar para a mãe e para o pai. Paulo não pode exortar a criança sem primeiro exortar aqueles que são os sacerdotes do lar. Ele não pode tocar nos filhos sem primeiro tocar naquele que tem a responsabilidade de ser exemplo. E aqui vai uma orientação para todos nós: eu preciso primeiro viver para depois falar. Eu prefiro primeiro praticar para depois ensinar. Então Paulo vem primeiro com a esposa e ele diz o seguinte: você precisa ser sujeita. Depois ele vem para o marido e diz: você precisa ser Cristo para a sua esposa. E aí ele vem para o filho e diz: você precisa ser obediente. Mas Paulo está exigindo a obediência do filho que sabe que o pai é como Cristo. Está exigindo a obediência do filho que sabe que a mãe é como a igreja. E Paulo sabe que está tocando em uma área profundamente espiritual. Paulo sabe que está tocando em uma área que está decidida pelo reino de Deus. A harmonia de um lar é provocada pelo Espírito, mas quando cada um está no seu devido lugar. O homem, Cristo crucificado, a mulher, a igreja sujeita, e o filho obediente, porque ele vê um exemplo de um pai que é capaz de dar a vida pela mãe, e ele vê um exemplo de uma mãe que é capaz de fazer tudo para haver harmonia dentro do seu lar. Então aqui estão os nossos papéis. Paulo não termina aqui. Primeiro ele fala sobre a mulher, depois ele fala sobre o marido, e agora ele vai falar um pouco mais, no versículo 5, ele chega e diz assim: vós servos, porque uma casa não tem só pai, mãe e filho, uma casa tem uma série de outras pessoas agregados, os servos. A casa tem o cunhado, tem a sogra, a casa tem o vô, tem a avó, tem o tio, e vai somando gente. Então todos nós temos um papel, e qual é o nosso papel de fato? É entender o que Deus nos chamou para viver e fazer, e nos colocar à disposição de Deus, para que Deus possa fazer a vontade dEle em nossa vida. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, estenda a Bíblia para ele, e diga para ele: a palavra de Deus dá o manual da tua conduta. Não tente inventar nada, porque eu e você não fomos chamados para inventar. Ou nós praticamos o que Deus já desenhou para nós, ou nós vamos sofrer muito. Diga: todas as áreas que estão comprometidas é porque estão fora do lugar, e eu e você precisamos gastar tempo aqui. Amém? Vamos estar em pé, por favor. Aleluia, aleluia. Faz um barulho aí, alguma coisa. Olhe bem para mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Guarde o que eu vou lhe dizer. A coisa no mundo está feia, sim ou não? Vai piorar. Que profeta do desastre é esse? Eu? O profeta é Jesus. A coisa está triste, sim ou não? Vai piorar. Essas crises que estão acontecendo no mundo, elas vão aumentar. Em Lucas capítulo 18, Jesus diz assim, versículo 9: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Essa é uma pergunta cuja conotação é negativa. Por quê? Porque as pessoas estão tendo dificuldade de acreditar em Deus, as pessoas estão tendo dificuldade de acreditar em si mesmas, as pessoas estão tendo dificuldade de acreditar no próximo, e com o passar do tempo, as pessoas não vão conseguir mais crer, não vão conseguir mais ter expectativa nenhuma. Nesses tempos finais, você vai ver
Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou sendo o profeta do desastre. Eu estou usando a palavra para te expressar. Você vai ver um índice de suicídio aumentar nessas comunidades. Você vai ver a depressão ganhar e alastrar-se. Você vai ver o câncer matar muito mais pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão tentar preencher o espaço vazio com coisas que o mundo vai oferecer. E quanto mais elas colocam isso, mais vazio vai aumentar, mais vazio vai crescer. E qual é o nosso dever agora? Em primeiro lugar, continue batendo os martelinhos nos pregos que constrói tua arca, para você entrar e trazer para dentro da arca a tua família, tua esposa, os teus filhos. E deixe quem quiser zombar do lado de fora, deixe quem quiser falar mal do lado de fora e dizer isso é loucura, esse comportamento é um comportamento totalmente antiquado, quadrado, retrógrado, isso é antigo. Vai construindo a tua arca. Esses dias eu ouvi uma coisa linda ali na minha igreja, lá na igreja onde congrego. O pregador falava da arca, ele diz assim: 7 dias antes do dilúvio descer, 7 dias, Noé entrou, e durante 7 dias a arca ficou fechada sem a água descer. E aí o pregador dizia que era porque, a explicação mais lógica, era porque Deus prova a nossa fé. Noé entrou e as pessoas, provavelmente, muita gente se aproximou da porta da arca e ficou olhando e esperando. Vai que desce chuva mesmo. E se descer, a gente dá um jeito de entrar. Passa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E no 7º dia já não tem ninguém na porta da arca e diz: esse camarada realmente estava doido. E vai todo mundo voltar para fazer o que estava fazendo no dia a dia. A Bíblia diz assim como nos dias de Noé, será o dia da volta do Filho do Homem. Nós estamos vivendo isso. Fazer a vontade de Deus é motivo de zombaria. Contudo, os lugares que têm a presença de Deus serão guardados no dia do juízo. Oh, aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: talvez a tua casa não é a mais bonita desta cidade, mas é aquela que Deus está lá. Talvez a sua família não seja a família mais rica, mas as coisas mais caras na vida são dadas de graça. Deus dá de graça o privilégio de trazer para dentro da nossa casa a presença do Espírito Santo. E esse Espírito é suficiente para fazer a nossa família continuar de pé. Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou lembrando da minha mãe. Dos 12 aos 15 anos de idade, eu tive um período um pouco frio da igreja e conheci alguns amigos, e eu achava que as minhas amizades eram melhores do que a igreja. Então eu não estava preocupado em ir para a igreja, não estava preocupado em adorar, não estava preocupado em cultuar. Eu queria me divertir. A minha mãe ia para a igreja às 8 da manhã e ficava até às 9 em oração. Depois todo mundo ia embora, ficava até 10, 11 horas orando e chorando. E depois que eu voltei ao Senhor, uma pessoa virou para mim e disse: aquele canto ali da igreja é o canto que a tua mãe ficava de joelho. E eu vi ela chorar muitas vezes ali e dizer a Deus: Deus, tem misericórdia do meu filho e faz dele um pregador da tua palavra. Ele está frio, mas não deixa ele esquecer o que aprendeu aqui dentro. Ele não está conseguindo vir, mas o Senhor ajuda ele, dá graça para ele, renova ele, dá a ele força para orar, dá a ele força para ler a Bíblia, ajuda ele a ter comunhão. Vale a pena pagar o preço por tudo isso, porque quando se está na presença de Deus, você percebe que o que Deus faz aqui é melhor do que qualquer outra coisa que você experimenta lá fora. Aleluia. Segura, aperta bem forte a mão dessa pessoa e diga para ele: Deus vai fazer uma grande obra na tua casa e na tua família. Vamos, segura aí. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo. Mulher, olha aqui para mim, mulher. Eu profetizo Jesus Cristo no abraço do teu marido, Jesus Cristo nas palavras do teu marido, Jesus Cristo no olhar deste homem que está do teu lado. O sonho que Deus colocou no teu coração vai se realizar. Você verá que o
teu esposo é capaz de enfrentar um calvário a teu respeito. Homem, eu profetizo que Deus vai dar vida, alegria, paz e gozo para a tua casa. Teu filho vai te trazer orgulho, porque vai ver em ti as marcas de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. Aleluia. O amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. Santifica-nos. De mãos dadas se pode alcançar. Santifica-nos, Senhor, pela lavagem da tua palavra, Senhor. Limpa-nos, Senhor. O amor purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Deus, nós nos colocamos na tua presença nesta manhã, se lembrando das tuas palavras, das tuas declarações, lembrando de tudo aquilo que o Senhor disse a Moisés no deserto, quando disse que o Senhor estabeleceria o seu governo dentro de cada casa, que o pai é o modelo para o filho, que a mãe é o coração do lar, ensinando o Senhor o tempo todo a necessidade de lembrar das tuas palavras, de ensiná-las e de viver. Esse tempo, Senhor, de calamidades, de crises, de dores, de incredulidade, nós estamos aqui como Noé, construindo a nossa arca, para colocar a nossa família para dentro, e esperar o livramento do Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos pelas nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que nós muitas vezes deixamos de fazer, quando há necessidade, Senhor, de nos colocar de pé, para condenar as obras infrutíferas das trevas,
para poder apontar, papai querido, e condenar tudo aquilo que vem como obra maligna, para a abertura de brechas dentro da nossa casa, e nós nos acovardamos. Nos perdoe por todas as oportunidades que nós temos de ser verdadeiros, de ser fiéis, e nós esquecemos de olhar para Ti e de dar lugar ao Senhor e à Tua vontade. Que nesta manhã o Senhor venha quebrar todos os laços do maligno. Que nesta manhã o Senhor venha envolver este homem com a Tua atmosfera de glória, de poder, e livrá-lo da tentação do diabo. Que o Senhor venha envolver esta mulher com a Tua graça e curar as feridas do seu coração. Que o Senhor venha envolver este jovem com a Tua presença, com o Teu poder. Se esta pessoa que está aqui hoje não conseguiu ter na referência paterna, na referência do lar, um referencial de justiça, um referencial de verdade, um referencial de honestidade, ele está no lugar certo. Ele está no lugar onde a palavra traz, papai querido, tudo aquilo que foi perdido. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor envolva esta pessoa com a atmosfera de glória, de graça e de poder, em nome de Jesus. Quantas esposas e esposos estão do lado do seu cônjuge? Por favor, levante a mão. Vocês acreditam que aqui é um lugar profético? Quem acredita nisso? Você acredita? Então abraça o teu cônjuge aí. Aleluia. Deus está falando forte aqui hoje. Tu abraçou? Olha bem no olho dele e diga: eu repreendo todas as armadilhas do diabo contra a tua vida, e eu profetizo que o Senhor vai guardar teu coração. Diga: eu não aceito. Seja corajosa, seja corajoso. Diga: eu não aceito que o diabo roube o meu lugar aí dentro. Diga: na minha casa não tem lugar para o adultério. Na minha casa não tem lugar para a mentira. Na minha casa não tem lugar para a deslealdade. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Os índices de divórcio, separação, de filhos de pais solteiros, de mães solteiras, para o mundo vai aumentar. Mas aqui Deus está construindo um referencial e um sustentáculo de vida. A luz que se acende neste lugar não se apaga. Deus está neste lugar. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Agora nos dê um dia abençoador na Tua presença, e de que tudo quanto recebemos nesta manhã sirva para produzir em nós a dignidade de filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Tu és bom demais, e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Diga para o seu irmão assim: seja forte, porque amanhã Deus tem mais para você. Até amanhã, 5 horas da manhã, aqui em nome de Jesus Cristo. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem